Me volto nesta manhã para a Palavra de Deus que se encontra no Evangelho do Senhor através de Mateus. Abra comigo no capítulo 4, nós leremos do versículo 1 ao versículo de número 4. Mateus capítulo 4, estas palavras. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nosso título nesta manhã, dando continuidade à nossa primeira consideração domingo passado, é a primeira tentação do Senhor Jesus Cristo, vencendo a concupiscência da carne. Bem, nós notamos em nossa primeira consideração deste versículo número 1, que o Senhor sempre foi guiado pelo Espírito. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, e aqui está ele sendo guiado, levado, uma moção na alma em direção a lugares ermos, desérticos, de pessoas, para ser tentado por Satanás. Tentado, isto é, testado em seu caráter, provado em suas qualidades. E nós lemos que ele foi conduzido pelo Espírito, e embora pareça, estranho, talvez incongruente, quando nós consideramos a relação que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que o próprio Pai e o Espírito tomem o Filho pela mão e o conduza a um lugar desértico para ser tentado por Satanás. Bem, nós sabemos que isso foi parte necessária da sua obra, da sua missão como Salvador, como Filho do homem, o Deus encarnado, que ele devesse ser testado, que ele devesse ser tentado por Satanás e resistisse à tentação e vencesse o maligno. Aqui está então esta primeira grande prova. Ele deveria experimentar, queridos amigos, essas tentações para ser como nós, tentado em todas as coisas. Você se recorda das palavras do escritor aos Hebreus no capítulo 4, 15, porque não temos um sumo sacerdote que não pode compadecer-se das nossas fraquezas, porém, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele deveria ser tentado. E a pergunta que às vezes se levanta na alma é: poderia o Senhor Jesus Cristo, como homem, em sua encarnação, sucumbir à tentação? Poderia ele de fato pecar? Bem, embora pareça plausível, tentações tão grandes, tão fortes em sua humanidade, nós sabemos que a resposta é que seria impossível para ele pecar. Ele é o Deus eterno. Todavia, as suas tentações foram verdadeiras, como nós consideramos, e se ele tivesse dado lugar à tentação, então ele teria sim pecado. Mas como Deus eterno, o Filho de Deus, ele jamais seria levado pelo tentador. E é isso que nós vemos aqui logo no início dessa primeira tentação. Ele deveria passar pelas mesmas tentações, vencê-las, e assim, sendo testado pelo diabo, ele o vence, logo ele inicia o seu ministério público de pregação. E é muito importante para nós, nesta manhã, recordarmos que as primeiras palavras do Senhor Jesus, voltando do deserto, iniciando a sua pregação pública, estão lá em Marcos 1, 14, 15, foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento foi o teor da sua mensagem, o teor da mensagem de João Batista e a maneira como ele ensinou os seus apóstolos. Ele deveria ser testado. Ele que não provou o pecado por nós, deveria ser testado para que pregasse o verdadeiro arrependimento para a salvação. Bem, até este ponto, o Senhor Jesus Cristo não havia sido testado desta maneira. E nós observamos que Satanás sabia que o Senhor Jesus Cristo é, de fato, a segunda pessoa da Santa Trindade. Ele não tem dúvida disso. Embora a pergunta inicia no versículo 3, se tu és o Filho de Deus, ele não tem dúvida alguma.
Uma tradução mais clara é: uma vez que tu és, já que tu és o Filho de Deus, então faça isso, faça aquilo. Ele sabia muito bem. E como um conhecedor da palavra de Deus, ou seja, um leitor apenas da palavra de Deus, com uma boa memória, ele sabia e conhecia muito bem o significado de Isaías 53. E da promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que Cristo seria enviado para destruí-lo, para aniquilar o seu poder e para julgá-lo. Assim, sabendo destas coisas, ele está determinado a impedir o avanço do Senhor Jesus Cristo à cruz e o cumprimento desta aliança entre o Pai, Filho e Espírito Santo, da graça, da salvação. Bem, aqui está o homem Jesus Cristo, divino, mas para Satanás estava a pergunta: até onde iria essa divindade? E até onde iria esta humanidade? Poderia ele ser como um ser humano, como Adão, em sua perfeição, antes do pecado ser tentado e cair? Isso estava diante de Satanás, e assim havia todas as possibilidades. E essas tentações têm este foco de testá-lo, mas algo muito além disso, é claro. Todos nós precisamos compreender isso nesta manhã. Eu estou ainda recapitulando o que já tocamos domingo passado, que a verdadeira essência, a verdadeira intenção de Satanás com essas 3 tentações e as anteriores, porque nós vimos que ele não foi tentado apenas depois de 40 dias, Lucas nos informa que ele foi tentado por 40 dias e 40 noites, e então essas 3 últimas e fatais tentações. E parece que o método de Satanás foi esse, de tentar cansá-lo, invisível, não é? Tentando de muitas maneiras, então vir ser visto pelo Senhor Jesus e tentá-lo com essas 3 últimas mortais tentações. E nós iremos considerar algo do teor dessas tentações, mas lembre-se disso. O objetivo de Satanás não era apenas que o Senhor Jesus Cristo fizesse algo comandado por ele, como transformar pedras em pães. Não se resume a isso, querido, não é apenas o que está ali a prima facie, como se diz, não é que está diante de nós, transforme pedra em pães, faça o que eu estou lhe dizendo, há algo por trás disso. E o seu objetivo é impedir que o Salvador chegue à sua cruz, é impedir a obra de remissão. E nós vemos quantas vezes ele tentou o Senhor Jesus Cristo ao longo de seu ministério. Ele tentou Pedro que tentasse Cristo, que não fizesse isso consigo mesmo, e não fosse a cruz, e não fosse maltratado pelos pecadores, e o Senhor repreende Satanás. Ele é tentado tantas vezes: nas minhas tentações sempre estivestes comigo, diz o Senhor aos seus discípulos. Mesmo na cruz ele é tentado a descer dali, e você consegue mesmo ouvir o eco de Satanás através dos fariseus e escribas: se és o Filho de Deus, desce daí e prova para todo mundo. Ao longo de todo o seu ministério, essa tentação foi intensa e contínua, que ele virasse as costas para a sua obra. E o seu objetivo, então, para que isso não acontecesse, é manifesto nessas 3 tentações. Nós vimos que o seu objetivo é que Cristo abandonasse o seu plano. E ele irá tentar fazer isso buscando criar um espaço de separação, um distanciamento, se isso fosse possível, entre o Pai, o Espírito e Cristo. Essa é a ousadia de Satanás. Esse é o seu objetivo aqui nessa tentação. É importante recordar isso. Ele foi tentado intensamente por 40 dias e 40 noites. Então, essas 3 últimas, esse ataque violento final, quando ele aparece em forma visível ao Senhor. Outra coisa importante para observarmos aqui, antes de seguirmos em frente, é que essas tentações que serão lançadas contra o Senhor Jesus Cristo, elas possuem o mesmo teor de todas as tentações que você e eu experimentamos aqui. Ele foi tentado em todas as coisas como nós. Cada uma dessas 3 tentações traz a essência de todas as tentações que nós enfrentamos. Eu gostaria que você observasse isso. Veja comigo, eu irei pontuando aqui estes versículos. A primeira está no versículo 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo
E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que Deus te guardará. Versículo de número 8. A terceira tentação. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Você percebe, querido amigo, espero que você tenha percebido isso. Nessas três tentações, registradas aqui por Mateus e por outros evangelistas, nós temos combinado de forma concentrada e intensa todo o escopo da tentação humana. E se nós guardarmos isto, então nós conseguiremos combater melhor o maligno, a nossa vida de santificação será mais real. Se você abrir comigo em 1 João, nossa segunda leitura desta manhã, no capítulo 2, no versículo de número 15, mantenha em mente o que eu acabei de informar, a essência de todas as tentações, aqui nessas três tentações. Lá em 1 João 2,15, o apóstolo João, em sua carta, ele contrasta o amor pelo mundo e o amor por Deus. Ele contrasta os dois. E ele diz assim no versículo 15 do capítulo 2, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E é isso que está acontecendo aqui nessas três tentações. E é isso que acontece quando eu e você somos tentados pelo diabo. É o que acontece todo dia. Cada tentação é exatamente esse contraste entre o amor por Deus ou o amor pelo mundo. Todos os pecados possíveis estão representados aqui nessa declaração. Amor pelo mundo. Esta é a essência do pecado. E a justiça e a santificação é representada por essa declaração. O amor por Deus, retidão e justiça está aqui. Esse é o primeiro mandamento. Então o apóstolo João, ele resume em um único versículo tudo aquilo que existe no mundo, que envolve o amor pelo mundo, no versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ele está dizendo que tudo o que existe neste mundo, em termos de mundanismo, estas coisas mundanas estão carimbadas com carimbo. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Tudo o que há no mundo está carimbado com estas coisas. É isso que ele está dizendo. E o amor pelo mundo está por trás de tudo isso aqui. Assim é um contraste muito sério. De maneira que as tentações para o pecado, qualquer tentação, estarão sempre ligadas a esses três aspectos aqui dessas três tentações. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E Satanás, é claro, sabe muito bem disso. E assim ele forjará essas três últimas tentações contra o Salvador, tendo em vista isto: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Afinal de contas, ele é um homem, ele pode ser tentado. Ele irá forjar cada uma dessas tentações, tentando a concupiscência da carne, tentando pela concupiscência dos olhos e a soberba, o orgulho da vida. E é dessa maneira que ele atacará o Senhor Jesus Cristo aqui, a concupiscência da carne. Bem, daí três grandes tentações, não 4, não 5, não 12. Por quê? Porque era suficiente 3. Se em cada uma delas contesse esses elementos, concupiscência dos olhos, carne e soberba da vida, por que repetir? Se ele caísse em uma, ele cairia em todas. Daí 3 tentações nós cremos. Bem, nós podemos agora considerar então essa primeira tentação em particular, vencendo a concupiscência da carne. E nós lemos no versículo 1, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome.
fome real, fome castigante. A fome dói, dolorida, ruim, que lhe leva a suar frio, a fraquejar, fome de verdade, como um ser humano que um dia teve sede junto àquele poço de Samaria. Ele aqui tem fome, fome real, fome como um homem tem fome. E ele estava ali em um lugar ermo, castigado pelo sol, não havia frutas, não havia figos, não havia ervas que você pode tirar a seiva e comer, nada. E é nesse ponto, marque você, nesse momento, neste lugar, nesse ponto, que Satanás então irá tentá-lo com a sua primeira tentação, e ele tem em vista a fome. Mas foi a providência de Deus que permitiu isso, que ele estivesse em um lugar desértico, escaldante, para que ele estivesse mais suscetível às tentações do diabo. Por quê, queridos amigos? Porque este é o método de Satanás. Satanás, ele trabalha com o objeto que o objeto está. Satanás, quando ele vê a árvore se inclinando, ele empurra mais para ela cair. Ele sempre trabalha desta maneira. Ele trabalha de acordo com o nosso estado mental, espiritual ou físico. Ele vem a nós em sua tentação, no estado em que nós nos encontramos, ele forja as suas tentações, que tem em vista sempre esses três elementos, no estado, na condição emocional, física, etc., que nós nos encontramos. E aqui está o momento propício, ele está com fome, muita fome. Para Satanás, preparar uma tentação como esta não é algo difícil. Se ele está com fome, bem, então a tentação do diabo para alcançar o seu objetivo final, que Cristo virasse as costas ao Pai e o Espírito, envolverá algo que tem a ver com seu estado de fome. O Senhor estava com fome e Satanás o tentará a satisfazer a sua fome. Mas de que maneira ele faz isso? Bem, Cristo deveria satisfazer sua necessidade legítima. Qual é a tentação aqui? Qual é o pecado? Ele deveria fazer isso, mas ele deveria fazer isso a partir da prescrição de Satanás. Aqui está a sutileza. Satanás observa em que direção se inclina a árvore e ele tenta precipitá-la. Guarde isso, querido irmão. Aqui está um elemento muito importante quando nós passamos por tentações. Sempre envolverá algo relacionado ao nosso estado. E aqui tem a ver com a fome do Senhor Jesus Cristo. Ele trabalha em cima do material que ele encontra. Da maneira como o material se encontra, ele trabalha com ele. É assim que ele opera. Quando, por exemplo, uma pessoa está farta, Satanás irá tentar esta pessoa ao orgulho, à autoconfiança, a se esquecer de Deus. Você já percebeu em sua vida? Todos nós passamos por isso. Quando nós estamos fartos, no sentido positivo, tudo provido, tudo tranquilo, há uma leve tendência em nós a essa autossatisfação, a essa autoconfiança, ao orgulho, a esquecer-se de Deus. Quando uma pessoa está destituída, quando ela está enferma, quando ela passa por um choque, uma provação, então a tentação de Satanás será para que esta pessoa desconfie de Deus, do cuidado ou da sabedoria de Deus em ter permitido isso, ou se ele de fato está olhando para mim ou cuidando de outra coisa. Satanás irá trabalhar com o material no estado em que ele se encontra, e nós aprendemos isso. E se nós aprendemos isso, você deve tomar nota em tua mente e coração, porque é desta maneira que irá acontecer comigo e com você. Você não precisa ler um livro de teologia sobre a tentação. Aqui está, bom, leia sim, isso foi um bom livro, mas aqui está a resposta e o ensino da palavra de Deus sobre quando nós somos tentados, esses elementos estarão presentes. Se nós observamos a nós mesmos, nós logo perceberemos. Se Satanás vê a cobiça no olho de uma pessoa, e essa pessoa começa a estar descontente com o que ela tem, então Satanás proverá meios para alimentar esse descontentamento. Ele fará a pessoa perceber aquilo que ela não tem e que ela, entre aspas, deveria ter, e irá sussurrar no ouvido dela essas palavras: veja, Deus está te privando de algo que é legítimo, é teu direito.
E até hoje você não tem isso, ou você tem e já perdeu, e veja, todo mundo tem isso, e você que serve a Deus não tem. Acaso Deus disse isso? Deus está escondendo algo. Ele irá tentar dessa maneira. Ele sempre tentou assim: Eva, Deus está escondendo algo de você e de Adão. Observe, ele disse: não coma, não toque, algo estranho nisso. E ele tenta torcer as palavras de Deus em nossa mente. Se uma pessoa está envolvida por algum tempo demasiadamente com esta vida apenas, sua carreira, seus planos, coisas mais uma vez necessárias, legítimas, então Satanás irá garantir que de alguma maneira a fé deste crente se esfrie. Se ele observa insinceridade na vida do crente e vê uma inclinação para fazer algo contrário à vontade de Deus, esse crente parece que ele tem uma inclinação para criar atalhos no reino de Deus e nunca fazer exatamente o que Deus comanda. Então ele irá sugerir todo tipo de descontentamento com o reino de Deus, com a obra de Deus, com o povo de Deus, com o servo de Deus, com os métodos de Deus, com tudo que é feito. Satanás irá trabalhar em cima dessa nossa disposição da mente e da nossa condição. E essa é a primeira lição aqui. Você está cansado, muito cansado? Haverá uma tentação para isso. Você já percebeu que quando nós estamos muito cansados mentalmente e fisicamente, parece que nós temos a tendência de soltar um pouco as rédeas do autocontrole. Isso começa a ficar folgado em nossas mãos. E nós começamos a agir de uma maneira um pouco estranha, talvez um pouco cínico, sarcástico, isso, aquilo mais. Ou nos damos espaço a uma certa tentação. Satanás sabe muito bem, a mente não está ali firme, clara, ele está cansado, ela está cansada. E veja, ele está no lugar errado, no lugar propício para a tentação. E ela também. Ele trabalha no estado em que nós nos encontramos. Você se deu bem em alguma coisa, você estava trabalhando, organizando algumas coisas, o tempo está passando, de repente você conseguiu, e as coisas funcionaram, e foi feito, foi pago, foi realizado, o que quer que seja, de repente vem um senso de autossatisfação, e você começa a relaxar quanto ao seu temor a Deus, quanto ao serviço do Senhor. Aqui está uma oportunidade. Ele conhece, ele sabe, porque não há nada neste mundo que ele não saiba demais, como disse um dos seus filhos. Assim nós queremos aprender do Senhor Jesus Cristo. Se ele venceu, se essas tentações foram lançadas desta maneira, querido irmão, saiba, isso virá sobre nós. E no versículo 3, então, ele diz: e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Observe que a tentação que Satanás lança sobre o Senhor Jesus Cristo, além de serem de acordo com o estado da pessoa e a circunstância em que ela se encontra, são também tentações bastante plausíveis, bastante racionais. Você vê que às vezes tem em vista coisas legítimas. Eu penso que é onde ele tem mais sucesso. O que é de mais plausível e legítimo do que providenciar comida para você quando você está passando fome? Algo mais plausível do que isso? Algo mais legítimo do que fazer isso? Quando você está com fome, providencie comida. Ou tirar vantagem de alguém, se você pode, através disso, subir o patamar da tua carreira, pisar sobre alguém, usar as pessoas como degraus, se você pode subir na carreira. Ou satisfazer o desejo da carne, quando a carne deseja tudo isso. Dê um desconto a si mesmo, trate-se bem, cuide de si, tenha isso, aproveite isso, é seu direito. Não é plausível? Não é racional? É natural, não é, que a galinha carcareje quando ela põe um ovo. Assim, se vangloriar quando você é digno de nota, não é? Ou contar a vantagem diante das pessoas quando de fato você tem vantagem. É plausível, não é? Ou de olhar para as pessoas de cima para baixo, quando você se sente superior, ou de entregar-se a excessos e a pecados vários, contanto que você não fira ninguém. Tem isso a ver com o meu corpo, com a minha pessoa.
Plausível, é legítimo. Você não está machucando ninguém, desprivando ninguém, é você. Você percebe, querido amigo? É uma tentação racional, ela é plausível. E às vezes envolve coisas legítimas, o que é de errado? Usar o teu poder divino para produzir pão quando você está com tamanha fome. Essa é a segunda característica da tentação de Satanás. Elas não são tentações absurdas. Elas apelam ao nosso instinto, ao nosso estado, e ele argumenta também com a nossa mente. Se tu és o Filho de Deus e está aí quase desmaiando de fome, manda que essas pedras se tornem pães. Certamente que toda a tentação do diabo, marque isso também, qualquer que seja, tende ao pecado. Mas onde está o pecado nessa tentação em particular? Onde está o pecado? Acaso se o Senhor Jesus Cristo tivesse transformado aquelas pedras em pães, haveria algum problema? Não haveria nenhum problema moral nisso. Se o Senhor, tendo fome, transformasse pedras em pães e se alimentasse delas, caso nós diríamos isso foi antiético, isso foi imoral, contra a lei de Deus. Veja a sutileza de Satanás. A tentação parece ser algo muito trivial. Por quê? Porque ele coloca o foco sobre comida, pão, fome. Muito trivial. Agora veja a artimanha. Ele é um homem. E os homens se acham astutos. E quando eu uso o termo homens aqui, eu estou usando o masculino genérico da língua portuguesa, homens e mulheres. Ele é um homem. E os homens se acham muito astutos. Mas eu vou pegá-lo de uma maneira que ele acha que não está sendo pego. Aqui está, eu vou tentá-lo a fazer algo que mostre que ele tem poder, que é Deus. Se tu és o Filho de Deus, faça um milagre, faça algo que somente Deus faça. E Cristo, eu e você poderíamos ser tentados assim na nossa astúcia. Ele acha que ele é esperto. Mas eu vou provar para ele que eu tenho poder, e a propósito, ele não sabe que eu estou com fome, e eu aproveito e como esses pães. Não é assim que a gente age. Alguém nos provoca, alguém nos incita a algo, não sabe de algo que nós estamos passando, o que nós queremos, a nossa intenção, então você pensa, vou aproveitar essa oportunidade para fazer isso, e eu já consigo isso, isso e aquilo. Você percebe a sutileza? A tentação não está aqui na primeira camada. É assim que nós respondemos, ele sabe muito bem disso, acho que nós somos astutos. Eu vou fazer isso sim, mostrar que eu sou isso e aquilo, e também vou, através dessa ação, conseguir isso, aquilo e aquilo, e garantir isso. Ele não sabe. Essa é a tentação. Parece algo trivial, mas não é. Mas não é. Se tu és o Filho de Deus, uma vez que tu és o Filho de Deus, já que tu és o Filho de Deus, aqui está uma oportunidade para provar que tu és o Filho de Deus, para demonstrar teu poder. Transforma estas pedras em pães, sacia a tua fome. E a linguagem de Satanás é essa aqui, ó. Veja Jesus, você nessa situação, o Filho de Deus, eterno e glorioso, num estado deplorável como esse, abandonado por Deus, sozinho. Deus te colocar dentro da jaula de um pitbull, um Rottweiler. Que Deus é esse? Que põe um filho na boca do leão. Como você pode imaginar que ele te ama? Exerça teu próprio poder. Como ele pode te amar? Ele te abandonou. Como poderiam ser verdadeiras aquelas palavras do versículo anterior, 17, este é meu filho amado em que me compraz, quando ele faz isso contigo? Você não percebe que ele está te enganando? E te deixou num estado como este, o eterno Filho de Deus? Como ele pode te amar? Como ele pode permitir que você enfrente isso? Veja, você está fazendo a obra de Deus, e isso acontece com você, e você vai evangelizar e passa um ônibus e enxorra de lama você e os folhetos e tudo. Como pode? Eu estou servindo a Deus e Deus permite isso. Eu estou indo evangelizar pessoas, as pessoas cospem em mim, pegam meu folheto. E Senhor, eu fui evangelizar enquanto eu estava voltando para o meu carro, roubaram o meu carro, não é possível, Deus não está comigo. Como pode se encontrar desta maneira? Deus te abandonou. Duvide.
Deus não permitiria isso, afinal você é um filho, uma filha de Deus, passar por esse vexame, por essa humilhação, sofrer tamanha perda. Não pode ser. Exerça teu próprio poder. Providencie comida para ti mesmo. Transforme essas pedras em pães. Você não precisa esperar pelo Pai. Você não precisa esperar que Ele providencie alimento para ti. Para quê? Aqui está o alvo dessa tentação. O objetivo de Satanás é criar essa desconfiança entre o pai e o filho. Queridos amigos, isso é tão mortífero. Ele realmente é um assassino. Quebrar esta confiança de Cristo encarnado, do Filho do Homem, em seu Pai Celestial. Quebrar essa dependência completa que Jesus Cristo tinha em seu Pai, levando Jesus Cristo a não esperar que seu Pai provesse comida para ele, e duvidar, se eu vou morrer aqui, é melhor que eu haja e não espere a providência do Pai, eu mesmo providencio comida para mim, sem a necessidade de esperar pelo sustento do Pai, agir unilateralmente, agir de uma maneira independente da Trindade, e assim ele se aproxima de Cristo em seu momento de maior vulnerabilidade humana, a fome. Por que submeter-se a essa indignidade, Jesus? Passando fome aqui no deserto, esperando pelo Pai, preso a esse plano da Trindade, que requer que você se humilhe, e seja desprezado, e passe fome e sofrimento, Filho de Deus que criou todas as coisas. Apenas comande e transforme essas pedras em sonhos deliciosos, em roscas caramelizadas, em sorvetes de baunilha. Mate a sua fome, faça, você deseja, você merece, não se prive, não se mate, faça isso para você. Afinal, você é o Filho de Deus, você tem poder, o que é isso para você? Você deseja, você precisa, todo mundo tem. Ninguém está vendo, vem, vá em frente. Mude esses números, oculte estas palavras, consiga isso, é teu direito, ninguém vai ver. Afinal de contas, esse governo é um ladrão, ele só suga de nós. Para que passar mais para ele? Para que fazer isso e aquilo mais? Siga em frente, não há nada de errado. Veja, você tenta ser um empresário nesta vida e você só quebra imposto em cima de imposto, impede você, faça da tua maneira. Afinal, quando você estiver próspero, você pode servir melhor a Deus próspero. Claro que sim, você pode ajudar a igreja a terminar aquela reforma. E se você conseguir chegar naquele status que você deseja, você vai encontrar um nicho de pessoas ali que não são evangelizadas, os ricos. Quem chega lá? Se você for, você estará lá. Compre, tenha. Você precisa ir para o trabalho, para que ir a pé todo dia? Compre essa moto, esse carro, mas compre uma Lamborghini, compre uma Harley Davidson. Não compre uma moto para o transporte, compre uma para o seu ego. Se você vai da melhor maneira. Você percebe, querido amigo? Acaso você é tentado desta maneira, dia após dia? Esse é o teor. E se nós guardarmos isso em vista, nós estaremos mais aptos a perceber essas tentações logo que elas iniciam, logo que elas são lançadas, mesmo diante de circunstâncias legítimas, ou o nosso próprio dever, Satanás irá a nos tentar. Por que se submeter a essa indignidade? Filho de Deus. Para que isso? Veja, você é Deus. E assim o seu objetivo é criar um espaço de separação entre o Pai e o Filho e impedir o Calvário. Bem, Satanás cria que podia fazer isso. Ele sabia, claro, o plano da Trindade, que o Messias deveria vir, tomar um corpo e uma natureza humana e sofrer e morrer como um sacrifício no lugar de pecadores. Isaías capítulo 53. Você é o Filho de Deus. Não passe vexame diante dos anjos. Eles vão se rebelar na corte eterna, vendo a tua fraqueza. Ele é um homem, nós somos anjos. Deus o fez menor do que os anjos. Não.
igreja para si mesmo. O motim pode acontecer no céu, quando eles estiverem nessa condição. A ideia é trazer o plano de salvação ao caos. E se Cristo obedecesse, então ele não seria mais o homem perfeito, obediente em todas as coisas, submisso à lei de Deus, amando a Deus acima de todas as coisas, acima de si mesmo, da sua fome, obedecendo ao Pai em todos os aspectos. Haveria uma pequena mancha naquele cordeiro imaculado. Ele não poderia ser oferecido como um sacrifício no lugar de pecadores. Você imagina que nós lutamos contra um diabo nécio? Se ele tivesse realizado aquele milagre, querido amigo, teria sido uma tremenda, uma incrível, uma terrível transigência, transgressão da lei de Deus, e teria arruinado as qualificações do Senhor Jesus Cristo, e teoricamente, embora impossível, teria criado sim uma divisão entre o Pai, o Filho e o Espírito, e a vontade da Trindade, da qual ele próprio era um membro. Queridos amigos, quando Satanás nos tenta, lembre-se, o objetivo daquela tentação não é apenas o resultado que nós já sabemos que pode vir se nós abrirmos a tentação. Há algo mais e além. Marque isso. Guarde isso em mente. Ele não apenas quer que você manche as tuas roupas lavadas no sangue de Cristo, porque ele sabe teologia. Ele sabe que o Espírito te levará ao arrependimento. Ele sabe que você irá envergonhado, mesmo sem se sentir merecedor, sentindo que você deve ser julgado e punido por Deus, que você irá a Ele em arrependimento para ser perdoado. Ele sabe disso. O objetivo não é apenas que você consume aquele pecado, é que consumando aquele pecado, então, algo mais aconteça. Ali, naquele momento, abre-se um espaço de separação entre o crente e Deus, porque Deus é santo e Deus é luz. E se nós andamos em trevas, Satanás, pecado, nós não temos comunhão com Deus. E se nós não temos comunhão com Deus, mais acessíveis estamos a Satanás, a este mundo e a nossa carne. Se nós não temos comunhão com Deus, se é um espaço de separação entre nós e Deus, nas afeições, no pensamento, então, o seu objetivo é acabar com o relacionamento do crente com o seu Deus. E com a obrigação que o crente tem com o seu Criador, e desta forma, é claro, eliminar a dependência do crente do seu Senhor. É isso. Eliminar a sua comunhão com o Pai. O seu objetivo não é apenas que você quebre o mandamento e o resultado de ter quebrado. Não. Por trás dessas tentações, queridos amigos, há sempre algo mais mortífero. Ele veio para roubar, matar e destruir. O objetivo de Satanás, quando ele planta fofoca no meio do povo de Deus, parece algo ok, é apenas uma conversinha, eu apenas estou desabafando, mencionando algo sobre alguém negativo, isso vai parar, é como uma fumacinha, domingo seguinte nem lembra disso, não. Ele irá separar o povo de Deus em seu coração primeiro. E pessoas separadas nas afeições não andam juntas. E pessoas que não andam juntas não servem juntas. E assim a obra de Deus é cessada. Como eu posso evangelizar com essa pessoa, fulano e beltrano? Como eu posso ter comunhão com fulano e beltrano e cicrano? Você já percebeu isso? Seu objetivo é destruir. Por quê? Para que a igreja não louve ao Senhor e não sirva. Toda tentação, tudo que é trazido contra a igreja tem este objetivo, que o sacrifício de louvor cesse, que o evangelho da graça redentora não avance, e que essa igreja se torne como o mundo, onde ele reina. Por isso ele traz o mundo para dentro da igreja. Em outro aspecto da vida cristã, as tentações de Satanás têm em vista, como nós observamos, abalar o nosso senso de salvação. Deus, o Pai, o Espírito, ele testifica, diz a palavra de Deus em Romanos, com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus,
Mas o diabo, o maligno, o espírito satânico, se esforça para abalar esse testemunho do Espírito em nós. Aflições, problemas, necessidades. Bom, esses são os maiores argumentos de Satanás, a nossa dependência. Isso leva o crente a questionar a sua filiação. Você já se sentiu abandonado por Deus? Isso é uma tentação, querido amigo. Ele sussurra em teu ouvido, em meu ouvido: como você poderia ser uma filha de Deus, um filho de Deus, com aflições como essas, tão dolorosas? Lembra? Quando você estava no mundo, isso não acontecia. Você lembra quando você estava no mundo? E você tentava ir naquelas festas e era difícil, ninguém te convidava. E você tentava colocar as tuas mãos naquelas bebidas e naquelas coisas prazerosas e era difícil, tinha que dar um olho para conseguir. E agora, veja, você se diz salvo e as pessoas te presenteiam com o que você quer. E elas te chamam. Claro que você não é um filho de Deus. Como as coisas se inverteram dessa maneira? As coisas chovem, as oportunidades estão diante de você para o mundo. Você não é um filho de Deus? Devia ter diminuído. E veja agora, você foi salvo e você está falhando dessa maneira. Tome vergonha. Como você pode se imaginar uma filha de Deus? Se arrepende e cai no mesmo pecado. Se arrepende, quem você está enganando? Oh, queridos amigos, lembre-se, ele é o tentador. Ele busca no arquivo de acusações, documentos e processos que já foram julgados para nos acusar diante do trono da graça. Lembre-se disso sempre. E você levanta o escudo da fé e diz: é verdade, essas páginas horríveis, eu fiz tudo isso, mas veja, está aqui carimbado, justificado pelo sangue precioso de Cristo. Ele não pode usar um processo que já foi julgado, condenado e pago em alguém que não tem mais condenação, porque está em Cristo Jesus. Levante o escudo da fé. Ele é o tentador, ele é o acusador dos filhos de Deus. E assim ele leva você a sussurrar desta maneira. Ele leva você a pensar: como você pode estar passando por isso? Aflições, dificuldades, desprova o amor de Deus. Como se Deus não tivesse um treinamento para nós nas aflições. Uma das grandes dificuldades de alguns crentes é essa: não perceber que há muitos testes e provações permitidas por Deus, por meio das quais Ele exercita e fortalece a nossa fé, a nossa dependência dEle. Nós esquecemos disso, não é verdade? Facilmente esquecemos disso no meio da dificuldade. Abra comigo em Atos, capítulo 27. Observe aqui esses testes e provações por meio dos quais Deus exercita a nossa fé. Atos 27, 33. E entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. 14º dia. Paulo e seus companheiros por 14 dias sem se alimentar, e eles estavam no serviço do Senhor. Eles eram amados por Deus. Eles eram servos do Deus vivo, e Deus aprovava a obra deles. Servos do dono do ouro e da prata, passando fome por 14 dias. 2 Coríntios capítulo 6, no versículo de número 4 ao versículo de número 5, nós lemos assim: antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza e no conhecimento, longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, combatendo à direita e à esquerda. 2 Coríntios 11, versículo de número 25. 3 vezes fui açoitado com varas.
Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, isto é, sozinho, boiando no mar, segurando alguma tábua, alguma coisa. Atos capítulo 11, versículo de número 29. Atos capítulo 11, versículo 29. Observe esse testemunho. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Eles estavam tendo dificuldade de comer em Jerusalém. E as igrejas precisam se organizar para ajudar aquela igreja local. Mas como? A igreja do Deus vive e as pessoas precisam de auxílio de uma outra igreja para se alimentar. Fome em Jerusalém. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20, pelo tempo eu não me volto, mas você se recorda, Paulo deixou o irmão Trófimo doente. Por quê? Porque a viagem missionária precisava seguir em frente. Ele ficou, alguém vai cuidar dele, vamos em frente. É claro, se tivesse uma farmácia ali, ele teria comprado um remédio. Mas ele permite que Trófimo fique ali. Isso é no final da manifestação dos sinais apostólicos. E assim Satanás leva crentes a se esquecerem dessas passagens. Que a graça de Deus, queridos irmãos, não é manifesta ao crente somente quando nós estamos bem fisicamente, e que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Como nós esquecemos dessas coisas? Satanás nos leva a esquecer dessas passagens, e seu objetivo é abalar a confiança que um crente tem em Deus. Assim, se eu fosse um pregador da teologia da prosperidade, eu nunca tocaria nesses textos, é claro. E eu desafio alguém a procurar na internet um sermão de um pregador da teologia da prosperidade usando esses textos. E assim nós sabemos, não é, queridos amigos, como Satanás usa os seus servos para prendê-los. Deus tem o melhor para você. Por que você está abatido, se arrastando como uma cauda quando você é cabeça? Você fez o teu sacrifício. Deus não te respondeu, é culpa dele, cobre dele, exija dele. Diga para ele, eu fiz, Senhor. A blasfemarem contra Deus. Satanás sabe muito bem como operar. E o seu objetivo é abalar a nossa confiança como pessoas que confiam no Senhor, sacudir a tua confiança no Senhor, levá-lo a questionar a verdade que há nele. Foi assim que ele fez com Adão. Por acaso, Deus disse isso e aquilo? Certamente que não. Essa é coisa desse pequeno grupo de crentes que querem amar e obedecer a palavra de Deus. O cristianismo é muito mais amplo, há várias outras experiências cristãs ao longo da história. Veja aquele povo, ele não fazia isso. Veja aquele grupo, eles também não faziam isso. É só vocês são um povinho pequeno, um grupinho isolado. Que isso? Porque vocês não se atualizam. O mundo mudou. Traga tudo que é bom desse mundo para dentro da igreja. Vocês vão ganhar mais pessoas, é claro. Traga algo do mundo, o mundano gosta do mundo, traga pelo menos uma isca. E aí quando ele entrar, continue a oferecer o mundo para ele. Não é plausível? Então nós abrimos a passagem para o diabo, quando nós questionamos os métodos de Deus. Qualquer palavra que o Senhor tenha dito, ele irá torcer, porque ele é o pai da mentira, e opor-se a Deus em toda forma possível. Assim foi uma tremenda tentação colocada diante do Senhor Jesus Cristo em um embrulho simples. Uma imensa tentação terrível embrulhada em um embrulho muito simples. Mata a tua fome, transforma pedras em pão e segue em frente. Você é Deus, para que ficar aqui? E por trás uma espada a traspassar o coração. E por trás um anzol afiado. Seu objetivo não é apenas nos levar a pecar, é nos levar a pecar. E por trás dessa tentação há um anzol afiado. E quando o peixe é preso nesse anzol, ele pode ir para lá e para cá, e para lá e para cá, ele continua preso. O seu objetivo não é apenas que nós pequemos, mas que nós sejamos presos no pecado, longe de Deus, e morrer naquela condição. Assim, ele oferece o pecado com a embalagem plausível, racional, simples. Esse mundo, crente, esse mundo, ele não é tão mau.
Olha, você tem ido muito naquela igreja, esse pastor que fica falando sobre santidade, santificação, ele está pintando uma imagem errada das pessoas. Pense, seja racional, compare o que ele diz com as pessoas com quem você convive. Veja as pessoas no mundo, veja como elas são alegres, eu não posso negar isso. Veja como elas são alegres e como elas se divertem, elas sabem aproveitar a vida. Olhe para elas, vestidas, sorrindo, com sua maneira de ser, elas sabem aproveitar a vida. Esses crentes aí parece que estão lutando com alguma coisa. Não há problema nenhum em se alimentar um pouco da cultura deste mundo, do seu entretenimento. Não há problema algum experimentar um pouco da concupiscência da carne. Afinal das contas, você não quer ser visto como um alien na sociedade. Você tem que participar um pouco dessas coisas. Não há problema. E trazer algo deste mundo para dentro da tua vida, para dentro do teu lar, e alguns desses estilos de adoração para dentro da igreja. Qual é o problema com um pouco de tempero do mundo no âmbito espiritual? Qual o problema? E é colocado diante de pastores e líderes como algo muito plausível. E assim o mundo entra na igreja. Mas, querido amigo, eu preciso concluir. O resultado será um desastre incrível, colossal. E para a igreja a obra do Senhor cessará. E esta igreja que pregava o Evangelho, que saía para pregar o Evangelho, e pregava todos os domingos do púlpito, e havia reverência, e as pessoas eram sérias e amavam a palavra de Deus. Não. Vamos transformar essa igreja em uma igreja de programações. E o nosso calendário não vai ser evangelístico, oração, vai ser festa das crianças, festa das mães, festa dos casais, almoço dos casais, festa das nações, confraternização, pipocada, pizzada, sorvetada, e isso, e o futebol disso, dos homens, do solteiro, programações, comunhão. Enquanto esta comunhão está andando, eu vou inflamá-la. Assim é Satanás, assim é o maligno. Ele não precisa explodir igrejas no Brasil, ele implode elas com o mundo. Por que não uma adoração mais leve? Afinal de contas, veja você, deixa assim mais leve, senão os jovens e adolescentes, vão embora. Então, pelo bem dos jovens e adolescentes, deixa a bateria aí, deixa essas luzes coloridas aí. Nós queremos guardar os nossos jovens, nós os amamos, somos nossos filhos. Eles já estão aqui institucionalizados antes de serem convertidos. Não queremos que o mundo os atraia. Para que levá-los para lá? Deixe eles experimentarem algo aqui. Traga um pouco dessa atitude cool, leve, bacana do mundo. Acaba com esse negócio. Tira o púlpito. No máximo um púlpito de acrílico, que seja tão pesado quanto a nossa teologia. Não pode aparecer igreja. Tem que ser alguma coisa que não pareça igreja. Tira a adoração. No lugar do púlpito põe a plataforma, luzes, é celebração, não é mais culto ao Senhor, celebração. Mude os termos, mude o ambiente, mude a palavra, mude a vestimenta, mude a atitude. E assim o que você fará, você mudará a igreja, claro. Satanás não é tolo, não é nécio. Ele apela a líderes com coisas plausíveis. As pessoas querem ir na igreja, seja inteligente, você nunca percebeu como o marketing ele se desenvolveu tanto. Não é errado usar algumas dessas técnicas do marketing. Você vende aquilo que a pessoa quer. Se você fica colocando um produto aí que ninguém quer, vai empoeirar. Você tem que dar para a pessoa o que ela quer, aí dinheiro vai fluir. Veja, o mundo faz assim, por que não fazer isso na igreja? Vamos fazer uma pesquisa, bata de porta em porta. O que você gostaria de ver na igreja? Eu gostaria de ver uma música assim melhor, algo assim mais blues, algo assim mais pop. Beleza. O que você gostaria de ver na igreja? Aulas de costura, uma academia na igreja. Eu também gostaria de ver coaching e psicoterapia, auxílio nessa área. E eu gostaria de ver uma academia no fundo da igreja, uma academia para a gente cuidar do corpo, que é o templo do Espírito Santo, e a gente traz todo mundo para dentro da igreja. E muitos virão. Logo ela estará morta. O Espírito de Deus não estará ali, porque Ele é o Espírito Santo de Deus. Eu me recordo, já mencionei isso há mais ou menos uns
15 anos atrás, visitando esta igreja de um famoso pregador na Inglaterra, a Capela de Westminster, o pastor Martin Lloyd Jones. Outros pastores passaram por lá, um lugar que você já leu tudo a respeito. A palavra de Deus era pregada, milhares de pessoas reunidas ali, a igreja operante em certo sentido. E indo lá uma vez para visitar, cheguei num dia de terça-feira e estava acontecendo aulas no fundo da igreja, num grande salão de recepção, aulas de salsa. Sabe o que é salsa? Salsa é o forró, o samba da língua hispana, não é? Dançando, o professor lá, o microfone aqui, dançando, o pastor ali. Não é? E perguntei ao pastor, por que isso aí? Não querendo ofender, assim a gente consegue trazer a comunidade para dentro da igreja. A comunidade está tão distanciada, a igreja está muito distante das pessoas. Queridos amigos, uma igreja desobediente, uma igreja mundana não pode servir a um Deus santo. Satanás nos tenta e tenta a igreja, e o resultado é o que nós vemos em toda parte, igrejas de programas, não igrejas vivas. Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Se ele não transformasse, poderia parecer que ele não estava apto a transformar, e pareceria que ele estava ocultando que ele era de fato o Filho de Deus, e que aquela voz que foi declarada no seu batismo não era verdadeira. É algo muito doloroso de ouvir quando as pessoas suspeitam de nosso caráter, não é verdade? Quando está em nosso poder facilmente refutar, provar que estão erradas. É isso que está envolvido aqui na tentação. Uma provação como essa só poderia ter vindo de Satanás. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas o Senhor Jesus responde no versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós queremos concluir aqui, por fim, marque a resposta de Cristo, a maneira como ele vence o maligno. Ele não toca naquela parte da declaração de Satanás que disse: tu és o Filho de Deus. Isso já era ponto marcado. A resposta do Senhor não lida com isso. É algo estabelecido, Satanás já sabia disso. Mas a resposta de Cristo àquela declaração, transforma estas pedras em pães, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, onde está escrito? Bem, lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, ele cita Deuteronômio 8, 3. Observe, Deus falando através de Moisés àquele povo: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Moisés fala sobre o maná, mostra como Deus deu do céu o maná para o seu povo, para ensinar a eles que, embora o pão seja a maneira ordinária de você e eu mantermos a vida, Deus pode manter a vida de uma pessoa por outros meios que lhe agrade. É isso que ele estava ensinando. Porque, afinal de contas, tudo vem de Deus, não é verdade? Seja provisão ordinária para a nossa necessidade, ou por provisão extraordinária para a nossa necessidade. Seja pão resultado do suor do teu rosto, ou quando eu não posso levantar um dedo de fraqueza, me é provido, é Ele quem dá aos seus o seu sustento. Assim você não precisa ser levado pela tentação na carestia, na enfermidade, na provação, porque Deus te sustentará. Assim não é de pão que vive o homem, mas daquele pão que Deus proveu. O poder de sustentar a vida não está no trigo. O poder de sustentar a vida está em Deus. Assim, se eu não tenho bens e recursos, a minha vida é sustentada por Cristo. Nenhuma necessidade que nós tenhamos, física ou emocional, queridos amigos, é uma justificativa para o pecado. O que é pão para a vida? Pão para a vida é responder à vontade de Deus. Isso alimenta a alma de um crente. Minha condição em estar aqui neste deserto
a minha confiança no Pai para prover para as minhas necessidades no tempo devido, a minha postura de me humilhar e colocar de lado o meu poder por um tempo. Essa é a vontade de Deus, esta é a palavra que sai da boca de Deus, é dela que eu vivo, este é o meu pão, para isso eu vim, para esse propósito. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Há uma aplicação final aqui. Querido irmão, querido amigo, em todos os arranjos da vida, em todas as situações, páginas da vida, lembre-se disso. Todas as lombadas e treme-tremes da vida e buracos, lembre-se disso. Este é o pão. Qualquer emprego que você tenha, qualquer lugar que você vá, grande decisão a ser tomada, lembre-se disso. Você não está aqui nesta vida para isso. Você está aqui para proclamar e defender a verdade, para levar o conhecimento de Jesus Cristo Salvador a outras vidas. É para isso que você foi preservado e eu, quando Cristo nos salvou. Por que que no momento em que Ele salva um crente, Ele não leva-o imediatamente para a glória eterna, ou deixa aqui neste mundo terrível ainda? Por isso, porque há algo que nós não podemos fazer no céu, bens, porque Ele não nos leva, nós podemos ter comunhão com Deus, adorá-lo lá, fazer tudo que um crente faz, porque Ele nos deixa aqui, porque há algo no céu que nós não podemos e não iremos fazer, nós não iremos evangelizar no céu. Assim, Ele nos deixa aqui, em qualquer situação da vida, em qualquer arranjo da vida, sendo tentado a subestimar, a diminuir o reino de Deus, colocá-lo em primeiro lugar. Lembre-se, eu não vivo destas coisas, essa não é a essência da minha vida. O meu pão é fazer a vontade de Deus, e então estarei com Ele em breve. E se eu passar por dificuldades, o Senhor proverá por meios ordinários, pelo suor do meu rosto, ou de outra maneira. Garanta que a prioridade da tua vida seja essa: amar, honrar e servir ao teu Senhor. Então a vida termina e nós subimos à presença do Senhor com frutos de abnegação para servi-lo, para ouvir do Senhor: vinde benditos de meu Pai, herança eterna com o povo de Deus.